Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para terminarmos a nossa meditação nessa semana, lição 9. Muito bom ter a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao estudo de hoje. Essa semana estudamos sobre as controvérsias em Jerusalém. Jesus sabia o que lhe esperava em Jerusalém. Então ele sai da região da Galiléia e vai até Jerusalém, porque ele seria entregue nas mãos dos pecadores que o matariam. Mas ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, como bem avisou aos seus discípulos. E quando ele entrou em Jerusalém, você sabe que Jesus agora não tinha mais nenhuma razão para guardar segredo com relação à sua origem e à sua identidade. Ele entra em Jerusalém triunfantemente, montado naquele jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. E as pessoas colocavam as suas vestes para que Jesus passasse em cima, ramos de oliveira, e cantava hosanas nas maiores alturas. Hosana significa louvado seja Deus, porque chegou o reino de Davi, nosso pai, eles diziam. Jesus entrou triunfantemente. Depois, a lição nos mostra como que ele, ao voltar ao templo no outro dia, expulsou dali os cambistas. Eles estavam ali no templo vendendo animais para o sacrifício. Bom, essa é uma prática comum, era uma prática comum, porque os israelitas que viviam em outras nações, ao virem Jerusalém, eles deveriam sacrificar. O centro do culto no templo do Antigo Testamento era o sacrifício, então eles deveriam sacrificar. Mas como eles iam trazer lá das nações onde eles viviam, animais puxados por cordas? Os animais não aguentariam a longa viagem, a viagem ia ser muito mais demorada, então era melhor que eles vendessem esses animais lá nessas nações, trouxessem o dinheiro e, chegando em Jerusalém, comprassem para si animais para o sacrifício, a fim de evitar aí o desperdício de tempo. Lá no próprio templo havia cambista que vendia animais. O problema não era vender os animais ali no pátio dos gentios. O problema era que eles transformaram a casa de Deus em um covil de salteadores, ou seja, o que eles faziam era roubo desonesto. E ele não há de comentar nesse fato disso, que aqueles homens ofereciam animais aleijados, doentes, cegos, maculados para sacrifício. Sacrifício esses, com tais animais, que não eram permitidos segundo a lei. E eles cobravam um preço exorbitante, mais do que valia aqueles animais. Então Jesus, indignado com isso, os expulsou daquele recinto sagrado. No dia seguinte, eles perguntaram com qual autoridade fizeste isso? E Jesus então fez uma outra pergunta para eles, né? Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Eu vou responder para vocês, se vocês forem capazes de me responder qual é a origem do batismo de João, de Deus ou dos homens? E eles não responderam, porque sabiam se respondessem de Deus, Jesus ia perguntar, por que vocês não creram então? Se respondessem dos homens, eles temiam o povo, que o povo entendia que João era um profeta e o povo ia se revoltar contra eles. E eles disseram, não sabemos. Eu também não lhes respondo. Essa foi a resposta de Cristo, né? Mas antes disso, você lembra da figueira? Jesus saiu ali do templo e estava com fome, passou numa figueira cheia de folhas, procurou ali algum fio, mas não tinha nada. Indignado contra a figueira, a amaldiçoou. No dia seguinte, ela estava seca desde a raiz, né? E o que representa isso? Bom, eu falei e vou repetir. Hoje também existe assim, naquela época existiam os frutos temporãos, né? São os frutos fora do tempo. E qual era a evidência de uma árvore? A evidência que uma árvore apresentava para os frutos fora do tempo era a existência de folhas. Bastante folhas era uma indicação que talvez ali haveria algum fruto fora de tempo.
Quando Jesus viu, olhou, procurou, examinou e não viu senão folhas. E Jesus amaldiçoou a figueira. E o que representa essas folhas? Ellen White vai dizer assim, ó, aqui na parte de sexta-feira, nos diz assim, ó, o ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Que aviso esse? Continue comigo aqui. Alguns dos que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos, agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida é esse seu objetivo. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são a figueira cheia de arrogância, mas sem frutos. Honra a lei divina em palavras, mas falham em obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz frutos para a sua glória. Aqui, palavras fortes, você não acha? É verdade. A hipocrisia é o pior pecado que possa existir, porque o hipócrita não se vê como hipócrita, o hipócrita não se vê como pecador. Quer dizer, na verdade, ele até reconhece que é pecador, mas aparenta, mantém uma aparência de não pecador diante dos homens, condenam os outros pelos seus erros, mas não se condenam pelos seus próprios. Que coisa terrível, né? Viver de aparência. Podemos até enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus, irmãos. Isso é terrível. Ele diz que há mais esperança para um pecador declarado do que para um hipócrita. Para alguém que vive de ostentação, de achar que é um bom cristão, mas na verdade maltrata os filhos, a esposa ou o marido em casa, maltrata os seus parentes mais chegados, não se envolve com a humanidade, não se preocupa com aqueles menos favorecidos, não prega o evangelho, não faz nada por Cristo, mas honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por isso o Senhor Jesus disse para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de carniça por dentro. Ai de vós, ai de vós. Como que nós podemos vencer isso aí? É nos aproximar de Cristo. Olha Jesus entrando em Jerusalém. Poderia ter entrado com um cavalo branco, alazão branco, como faziam os imperadores romanos. Mas ele entra como um jumentinho, quer dizer, em cima de um jumentinho, com um jumentinho, montado num jumentinho, demonstrando aí a natureza humilde da sua missão. Esse é o Deus do universo. Ele é o Deus do universo. Viveu numa vida humilde, nós precisamos viver como ele viveu. A Bíblia fala que nós devemos andar como ele andou. Andar nos passos de Cristo, fazer o que ele fez. Ser a extensão do amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. É assim, queridos, que alcançamos a nossa real felicidade e segurança nessa terra. E por fim, ouvir dos lábios de Cristo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entrai no gozo do seu Senhor. Ore comigo, querido Pai, nos ajude a vencer essas tentações que nos rodeiam, de viver somente para nós, concentrados somente em nossas necessidades, esquecendo-nos daquilo que nos diz a Tua Palavra e das necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, transforma o nosso coração, envia-nos Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos uma nova temática, um novo tema. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.